irmãos. Amém. São todos bem-vindos ao culto matutino da Igreja Batista Nova Aliança, em Vila Guilhermina. E você que acessou o nosso Facebook, está aqui participando conosco desse culto de adoração ao nosso Deus, é muito bem-vindo. Estamos realizando esse culto a partir de Braga, Portugal. Estamos aqui conhecendo a nossa netinha, como dizem os portugueses, a conhecer a nossa netinha, e cada dia ela apresenta uma novidade para nós, já sorri, uma gracinha, irmãos. Eu estou muito feliz de estar realizando esse culto aqui com o pastor Isidro, apesar da distância física que nos separa. Através da internet nós temos esse contato. E por falar em internet e tal, nós temos essa semana que começa hoje, 16 de maio, e ela se estende até dia 22 de maio. Nós temos datas comemorativas. E para quem não sabe, hoje é o Dia Internacional da Luz. E quem criou a luz? Nosso Deus disse: haja luz e houve luz. E aí ele começou todo o processo de criação no planeta. Que coisa mais linda! Dia 17 de maio é o Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações. É também o dia da Constituição. E nós sabemos como a Constituição em cada país, ela estabelece um livro de regras que estabelecem usos e costumes, o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que não é, o que é punível, né? Porque está errado. Então, nós sabemos que cada país tem a sua carta magna, a sua Constituição. Mas, pensando na Constituição divina, Deus estabeleceu as suas leis, os seus mandamentos, e Ele quer que nós obedeçamos os seus mandamentos. Que coisa mais linda! Nós temos aqui também, nessa semana, dia 18, além de ser aniversário da minha prima Ciomara, beijinho Cizinha, Dia dos Vidreiros, e é também o Dia Internacional dos Museus. E um dia muito difícil que a gente tem que ver é o dia de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Infelizmente, não é uma exclusividade do Brasil ter abuso sexual para crianças e adolescentes, mas no mundo todo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e por causa do pecado as pessoas extrapolam os direitos dos outros. Imagine uma criança que tem direito à vida, alegria, sustento, ser abusada sexualmente. Que coisa horrível, não é? Bom, então temos que enfrentar. Dia 18 é um dia muito especial para isso. Dia 19 de maio é o Dia dos Acadêmicos do Direito. Deixo aqui meu beijo especial para o Gabriel Alves, que está terminando o curso de Direito, está terminando, já fazendo estágios e tal. É uma coisa linda. E temos advogados na nossa igreja também, né? Então, doutora Artuélia, grande beijo para você. Dia Nacional Elizabeth. E a Elizabeth também, Elizabeth Mendes. Obrigada, pastor, por me lembrar. Elizabeth Mendes também, uma excelente advogada. A exploração sexual, bom, já foi esse. Ah, sim, é também dia 19, o dia de combate à cefaleia. Cefaleia, irmãos, é dor de cabeça. Pessoa que sofre com dor de cabeça. E nós sabemos que muito das dores de cabeça, às vezes, são tensões provocadas justamente pela presença do pecado no mundo, não é? A pessoa está com a cabeça ali cheia de problemas para resolver e aí fica sofrendo com aquela dor, né? Vamos combater isso também. Dia 20 de maio é o Dia Mundial da Abelha. Olha que coisa incrível, nosso Deus criou um serzinho incrível, capaz de viver em comunidade, e as abelhas são trabalhadoras e elas fabricam mel. Que coisa linda! Mas uma coisa bonita de se pensar é que muitas vezes aparece a produção das abelhas, aparece na Bíblia, comparada à palavra e alguns desafios. Sansão usou, por exemplo, o mel para fazer um desafio. Enfim, o mel é muito importante, é um alimento muito precioso. Então, dia 20 é o Dia Mundial das Abelhas. Dia 21 é o Dia da Língua Nacional. Seja em qualquer lugar do mundo, a criança aprende a falar a língua da sua mãe, que chama-se língua materna. E quem é que misturou todas as línguas? Nosso Deus. Ali na Torre de Babel fez uma confusão dos idiomas e aí ninguém se entendia mais e pararam de construir aquela torre que tinha um objetivo muito errado, não é, irmãos? E para fechar a semana, dia 22 de maio, é o dia do apicultor, aquele que cuida das abelhas que produzem o mel. Mas também é o Dia Internacional da Biodiversidade. Que coisa linda, no mundo todo nós vemos a biodiversidade, a natureza,
no campo da flora e da fauna, quanta diversidade, como o nosso Deus é criativo e fez tudo diferente, tudo tão formoso, de acordo com a sua santa vontade. Que coisa linda! Temos uma semana de bênçãos aí, de datas para a gente lembrar dos cuidados do Senhor conosco. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essas datas que estamos comemorando. Obrigada, Senhor, porque hoje é o Dia Internacional da Luz. As pessoas estão pensando na luz como um grande bem da humanidade, mas é um presente teu, a primeira coisa que criaste, Senhor, para que pudéssemos ver todas as outras que o Senhor ia fazer. Muito obrigada, Senhor, pela luz, mas mais importante, ó Deus, nós queremos agradecer pela luz da tua santa palavra, que nos orienta, agradecer porque Jesus é a luz do mundo, agradecer porque isso é tão especial para nós. Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer por essas datas importantes que temos essa semana. E sabemos, Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um dos profissionais, das pessoas que trabalham, suas funções. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por todas essas bênçãos que o Senhor tem dado. Deus bendito, te agradecemos também porque nessa semana temos aniversários para comemorar. Dia 18 é aniversário da Laís Lívia, tão queridinha nossa, Senhor, e da Ciomara, minha prima. Obrigada, Senhor, por essas vidas preciosas, mais ainda para o Senhor do que para nós, porque o Senhor as ama de um modo especial. Muito obrigada, Senhor, por conceder a elas a oportunidade de completarem mais um ano de vida. Que esse próximo ano seja muito bom. Deus bendito, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de refletirmos sobre a importância de combatermos o abuso a crianças e adolescentes. Como o Senhor é amoroso, o Senhor pensou em todos os detalhes, o Senhor quer o bem de todos, o Senhor ama a família. Obrigada, Senhor, por nossas famílias. Obrigada por termos sido criados com tanto amor e carinho e por termos sido respeitados nos nossos direitos. Guarda, Senhor, cada um. Deus bendito, eu quero também pedir a tua bênção especial sobre os estudantes que estão aí se esmerando em estudar as leis, estão aí estudando direito. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem capacitado o Gabriel, também tem abençoado a vida da Andresa, que tem buscado a Deus aprender mais, para serem úteis, Senhor, na sociedade, no seu lar, na sua família, em tudo, Pai. Abençoa grandemente, Senhor. Nós te agradecemos por esses bichinhos tão pequenos, as abelhas que o Senhor criou para nos trazer o mel que é tão doce e tão gostoso para a nossa vida. Obrigada, Senhor, por toda a tua criação, pela biodiversidade, por tudo aquilo que o Senhor fez de modo perfeito. Nós oramos agradecidos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos repetir nosso tema e divisa? Vamos. Nossa netinha acordou. Estamos ouvindo o barulhinho dela. Vamos lá, tema. Firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Nesse mês da família, Deus querido, queremos agradecer por nos dares uma família que ama o Senhor e expressa amor de tantas maneiras. Te louvamos agradecidos porque o Senhor é luz e nos orienta a vivermos na luz, fazendo o que lhe agrada. Nossa oração é que cada família da nossa igreja queira mais de Cristo, que é a luz do mundo. Vamos cantar o hino do cantor cristão 393, Cristo pra mim. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros enfim vos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Que outros escolham o mundo pra si, queiram riquezas, delícias aqui.
Eu buscarei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado pra me socorrer, com seu amor e sim com seu poder. Em cada transe pronto a me valer, Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele na cruz o pecado venceu, quando por mim no Calvário morreu, e da vitória certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre imutável amor. Indo outra vez cantarei Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Amém. Não cantamos Cristo para nós, mas sim Cristo para mim. Essa escolha é individual e cada família deve mostrar a seus integrantes que cada um necessita ter Cristo para si como seu Salvador e Senhor. Que assim seja em cada família da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e também nas famílias de todos aqueles que nos acompanham todo domingo e também às quintas-feiras. Em nome de Jesus. Leamos a palavra de Deus, que encontra-se no Salmo 119, versículos 97 até 104. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e me faz mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Não tenho feito o mal, pois quero obedecer à tua palavra. Procuro seguir sempre as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim odeio tudo o que é falso. Amém. Glória a Deus. E agora teremos o fato missionário. Nós prometemos que traríamos aos irmãos um videozinho que nós recebemos. Sim. E está aí hoje para nós vermos. Não são notícias das frentes missionárias, mas sim um agradecimento. E eu vou colocar aqui para os irmãos acompanharem. Que coisa linda! Deixa eu ver se o volume tá bom. Sim. Prestem atenção.
Eu estou aqui no Vale do Amanhecer, um dos grandes desafios para a plantação de igrejas no Brasil. Plantar igrejas é a estratégia mais eficaz de fazer com que o reino de Deus avance sobre a terra. Em alguns lugares nós temos a necessidade, como por exemplo algumas cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul, de uma igreja para cada 40 a 45 mil pessoas. No contexto do Vale do Amanhecer, a dificuldade é que é uma região muito mística, mas que o povo também precisa ouvir de Jesus. Plantar uma igreja no Vale do Amanhecer é um grande desafio, porque vivemos numa região que surgiu há 60 anos com a finalidade de ser um grande centro espiritualista para transformar o mundo nesse novo tempo, nessa nova era. Mas aqui estamos como uma igreja com 30 membros para levar a palavra de Deus, o amor do Senhor. Já temos 2 pequenos grupos para abençoar, porque as pessoas têm dificuldades de vir à igreja. Então nós vamos às casas, de casa em casa, levando a palavra de Deus. E já temos pessoas vindo também ao culto, embora que elas tenham dificuldade, porque elas têm a ideia de que isso vai prejudicar a vida delas no convívio social, mas porque Ele nos amou, estamos aqui levando a palavra de Deus com fidelidade para a glória do Senhor. Com a participação dos irmãos, atualmente mantemos mais de 500 projetos de plantação de igrejas e nos mais diversos contextos, no sertão e projetos étnicos, ou nos grandes centros urbanos como São Paulo e região sul do Brasil. E através da visão de igreja multiplicadora, diversas igrejas no Brasil têm sido desafiadas a plantarem novas igrejas em um grande movimento intencional. Muito obrigado, Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, pela participação dos irmãos na campanha Porque Ele Me Amou. E agora continuamos uma campanha, mas da Junta de Missões Mundiais. Nossa campanha está a todo vapor. Parabéns, Igreja Batista Nova Aliança, em Vila Guilhermina, pelo excelente trabalho que estamos fazendo juntos, com amor e carinho, pela vida dos missionários. Então, estamos focados. Sim. E a nossa campanha já mudou um pouquinho da semana passada para cá, né, pastor? Nós recebemos o contato no final de abril do coordenador da Junta de Missões Nacionais em São Paulo. Tivemos uma reunião através do Zoom aqui em Portugal, onde eles nos agradeceram e quiseram mostrar para nós onde o dinheiro que a nossa igreja mensalmente envia para a Junta de Missões Nacionais, onde este dinheiro está sendo investido. Fiquei muito feliz com isso, é um projeto lindo. Irmãos, eu tenho alguns vídeos, eu e Lucimara, para passarmos para os irmãos, mas nós vamos passar isso quando chegarmos ao Brasil, porque há muita coisa para se fazer em missões. Mas isso é para que vocês tenham a ciência, o conhecimento de onde está sendo aplicado o dinheiro que enviamos mensalmente para a Junta de Missões Nacionais. E em breve enviaremos também o da Junta de Missões Mundiais. Vejam que nossa igreja não é uma igreja invisível. Eles percebem, recebem as nossas ofertas e estão aí com esse agradecimento. Que coisa linda. Vamos adiante, pastor? Vamos lá. Temos aqui a nossa divisa nessa campanha de missões mundiais, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E essa divisa, que encontra-se em 2 Timóteo 1, versículo 7, nós podemos aplicar também à nossa família, porque Deus nos dá coragem para agirmos, o poder de amor. Olha que lindo, o poder de amor e de equilíbrio que deve haver nos relacionamentos entre esposo e esposa, filhos e demais familiares. Que coisa linda. É isso mesmo. A capa da revista da Junta de Missões mostra uma mulher muito feliz. A Ásia é o maior e o mais populoso continente da Terra, possui cerca de 49 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 8,6% da superfície planetária, quase 30% das terras emersas. É muita coisa, hein? Bastante. Na Ásia encontra-se mais de 60% da população mundial. Muita gente. Quantas famílias ali, não é? Muita gente. Então nós vamos mandar nossa oferta aqui do continente verdinho até aquele continente lá na frente, a Ásia, né? Existem muitos países lá e existe uma diferença de distância que nos separa desse povo todo. 16.474 quilômetros nos separam da Ásia, ou seja, 10.332 milhas.
A nossa campanha na igreja é muito interessante. Jesus disse que se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5,38. E aí, pensando em milhas, nossa igreja separou ali alguns pedacinhos. Então, a cada 4 quadrinhos, 2 amarelos e 2 verdes, nós caminhamos ali algumas milhas, né? 1.000 milhas, para a gente chegar aí 5.000 milhas, 10.000 milhas. Como? Durante essa fase emergencial, deposite a sua oferta para missões na conta da igreja. Você tira foto do comprovante e envia para esse número de WhatsApp, que é o meu, e aí eu passo para o nosso tesoureiro. Para acompanharmos as milhas que já percorremos rumo à Ásia, vamos eliminar a cada etapa uma tirinha que cobre a imagem da capa da revista. Vamos caminhar pela fé? Vamos. Então, no dia 9, domingo passado, ainda tínhamos 3 amarelinhos para tirar. Vejamos como estamos hoje. Olha, quase terminamos de tirar todos os amarelinhos, né, pastor? Vamos tirar todos até o final de junho, em nome de Jesus. Vamos sim, vamos caminhar pela fé. E agora, no momento de consagração dos dízimos e ofertas que sempre fazemos na nossa igreja, enquanto dedicamos ao Senhor parte do que Ele tem nos dado, louvaremos a Ele também com as nossas vozes. Vamos cantar o hino 438, Ouvindo de Jesus. 438. Um belo hino, irmãos. Faz tempo que não cantamos, mas ele é muito belo. Uhum. Louvemos ao Senhor. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá a Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos nesse grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador, Cristo Jesus, nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos levar esta luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar esta luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro.
Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Belo hino, não é? Sim. E o mais bonito, nós estamos hoje vivendo o Dia Internacional da Luz. E quantas pessoas vivem nas trevas da ignorância, sem conhecerem essa mensagem maravilhosa de salvação que podem ter em Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelas ofertas, os dízimos levantados nesta manhã. Amém. Para a propagação da tua palavra, levando a luz, ó Deus, de Jesus a esse mundo. Queremos cumprir o ID do Senhor, queremos levar essa mensagem de fé, esperança, coragem aos missionários que estão em países onde existe perseguição à tua palavra. Fortalece-os, Pai, nutra e supra todas as necessidades deles que estão tão distantes e muitas vezes deixam suas famílias aqui no Brasil e estão lá cumprindo esse ID. Nós estamos aqui, Senhor, orando por eles, intercedendo, mas também cooperando, Senhor. Multiplica as ofertas, Senhor, que estamos trazendo ao teu altar, que o Senhor aumente, Senhor, o celeiro dos teus filhos que Amém. estão contribuindo, para que todos possamos, Senhor, continuar firmados, levando essa mensagem maravilhosa através também das nossas contribuições. Abençoa, Senhor, cada um da nossa Senhor. igreja, Abençoa. Pai, e cada um desses que tem acompanhado os nossos cultos. Amém. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Jesus tem o poder de transformar qualquer situação. Ele transforma o mal em bem para os que creem nele. Creia que ele pode transformar sua família completamente. Consagre sua família ao Senhor Jesus Cristo. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue a sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Para hoje, o professor Alexandre trouxe o tema Ainda que. Bom dia, graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. Amém. Para todos vocês, os irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos acompanham, que nos dão o privilégio da sua companhia. Semana passada, acho que vocês estão lembrados, nós falamos sobre mutualidade cristã, sede servos uns dos outros, né? Por alguns domingos nós nos dedicamos ao estudo dessa mutualidade, né? Ok? E concluímos isso no domingo passado. Então, eu tinha dito para os irmãos, para as irmãs, que nós íamos continuar com mutualidade cristã. Ainda temos alguns aspectos aqui a tratar, mas eu gostaria de fazer o seguinte, eu quero fazer o seguinte hoje, nessa nossa EBD. Eu recebi, durante a semana, né, na verdade foi na semana passada, eu recebi um exemplar da revista Ultimato, que é uma revista que eu assino já há um certo tempo, né? E a revista Ultimato, acho que eu já comentei com vocês, ela é uma revista bimestral, então eu recebi a edição de maio-junho de 2021. E folheando a revista, eu acabei me deparando aqui com um texto que falou muito ao meu coração, né? E que eu acredito que vai falar a você também, ok? Então nós vamos compartilhar esse texto e eu quero começar a aula de hoje dizendo aqui o seguinte, preste bem atenção. Desalento é uma boa palavra para expressar a nossa condição diante da pandemia nestes dias. Novamente, o assunto aqui é pandemia. E, infelizmente, não dá para nós fugirmos disso, né? A pandemia ainda está aí, fazendo seus estragos. E ele fala que uma boa palavra para expressar
a nossa condição, o nosso sentimento nesses dias é a palavra desalento. Sentimos-nos sem força, abatidos, desorientados. Estamos como aquele que pergunta à sentinela: a que horas estamos da noite? Quando tudo isto vai acabar? O desalento se agrava quando a espera se alonga. São tempos de más notícias. Em casa, na igreja, na cidade, no Brasil e no mundo. Para muitos, o sofrimento toma conta do corpo, da mente e da alma, como descreve o salmista. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar, estou esgotado de corpo e alma. Salmos 31, 9. Embora esse desalento não se manifeste na mesma medida para todos, parece haver certo consenso de que nunca fomos tão globalmente consternados. Em outras palavras, a pandemia ela está afetando a todos, não da mesma forma, não no mesmo grau, mas uma coisa é certa, os efeitos são globais, todos estão sendo afetados de certa forma. Há pandemias decorrentes da pandemia da Covid-19. Fome, desemprego, falência, solidão, depressão, ansiedade, desencontros, aumento da pobreza, medo, insegurança, violência. Infelizmente, junto com essa pandemia da Covid-19, ele está falando aqui que outras pandemias estão vindo como decorrência de tudo isso, e a gente tem visto isso, né? O aumento da pobreza no mundo, o aumento da fome, aqui no Brasil, por exemplo, não só aqui, mas estamos falando particularmente do nosso país agora. Diante de todo esse cenário de pandemias, o desalento é uma reação natural e até necessária. Indiferença ou insensibilidade não são estados de espírito permitidos para os seguidores de Jesus numa situação como esta. De fato, ele está dizendo aqui que diante de todos esses problemas, diante de todas essas dificuldades que estão surgindo, que se agravam, que se avolumam, mesmo como seguidores de Jesus, é impossível ficarmos indiferentes. Aliás, se somos indiferentes ou insensíveis a tudo isso que está acontecendo, também estamos doentes, né? Então ele fala que o desalento é uma reação natural e até necessária. No desalento, a nossa confiança é exercitada. Desalento e esperança podem conviver. Deus está chamando-nos a perseverar na esperança. Atenção para isso, quero repetir essa frase. No desalento, a nossa confiança é exercitada. Deus está chamando-nos a perseverar na esperança. Uma esperança única, firmada naquele que não pode mudar. É tempo de declarar a nossa inteira dependência de Deus e a nossa confiança em seu caráter, numa atitude não apenas racional, mas também experimental do coração. Tá? Então está aqui. É tempo de perseverar na esperança e é tempo de declarar a nossa inteira dependência de Deus, a nossa confiança nele. A palavra aqui é esperança e perseverança. E eu termino essa primeira parte dizendo assim: a oração de Paulo pelos crentes em Roma é uma oração para hoje. Olha o que diz aqui a oração de Paulo em Romanos 15, 13. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então está aqui, ó. Que Deus, a fonte de esperança, né,
os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele. Então, eu quero dar o título para a nossa aula de hoje, eu quero dar aqui o seguinte título: Ainda que a figueira não floresça. Ainda que. E vocês sabem muito bem que quando a gente fala de ainda que a figueira não floresça, muitos já devem ter lembrado de Abacuque, né? Sim, essa passagem é uma passagem tirada do livro do profeta Abacuque. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar agora. Então vamos lá. Ainda que. O livro do profeta Abacuque é uma boa companhia para os dias sombrios que vivemos. O nome Abacuque significa aquele que abraça. Na Bíblia de estudo King James aparece esse sentido. Abacuque seria um nome babilônico que significa aquele que abraça, ou pode significar também abraçar o entendimento, tá? É o que mais desejamos nesse tempo de angústias e incertezas. Abacuque viveu numa época muito semelhante à que vivemos hoje, e sua angústia é retratada nos primeiros versículos do livro. Então presta bem atenção, se hoje nós estamos vivendo um período de dor, de medo, de angústia, de questionamentos, né? Tenha certeza de uma coisa, uma boa companhia para esse momento é o profeta Abacuque, o livro do profeta Abacuque. Por quê? Ele viveu numa época muito semelhante à nossa. Ele passou, muitos questionamentos nossos foram questionamentos dele, tá? Interessante isso. E o que nos aproxima do profeta Abacuque, em meio a tantas dificuldades, é o seguinte: é interessante, quando você estuda o livro de Abacuque, quando você lê esse livro, o que acontece? Abacuque ele não faz uma sentença contra o povo de Israel pelo pecado, né? Ele não faz aquela sentença falando sobre o juízo de Deus que iria se abater para disciplinar o povo. É interessante que quando você estuda outros profetas, você nota isso, né? Os profetas eram pessoas que vinham da parte de Deus, que traziam palavras da parte de Deus e palavras de juízo. Eles anunciavam o juízo de Deus, né? Eles anunciavam o juízo e o conforto, o consolo de Deus para aqueles que crescem, né? Abacuque não. Abacuque, na verdade, se você perceber no livro de Abacuque, que é um livro curtinho, o que você tem aqui é um diálogo, uma espécie de debate entre o profeta e Deus, tá? Olha o que diz aqui, ó. Entre todos os escritos proféticos, Abacuque tem a característica especial e quase incomparável de não conter nenhuma sentença dirigida diretamente a Israel. É, em suma, um diálogo entre o profeta e Deus. O profeta se esforçava para compreender a lógica e os caminhos do Senhor em meio à aflição, à dor e ao medo. A resposta de Deus serve bem a todos que compartilham das dúvidas e receios que perturbavam a alma de Abacuque. Então, por isso que Abacuque, o livro de Abacuque, é uma boa companhia para esses tempos sombrios que estamos vivendo, como diz aqui o nosso texto. Só para situarmos um pouquinho, já falamos que Abacuque significa aquele que abraça ou abraçar o entendimento, né? O ministério profético de Abacuque aconteceu por volta de 606, 605 a.C., tá? Pouco antes da primeira invasão de Judá por Nabucodonosor, tá? Pelos babilônios, pelos caldeus, né? Tá certo?
E foi exatamente nessa época que Daniel e outros jovens israelitas acabaram sendo levados cativos, levados prisioneiros para a corte babilônica. Tá? Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonias. Na época dele, o rei de Judá era Jeoaquim, tá certo? E só para vocês terem uma ideia como que a época em que Abacuque viveu era muito parecida com a nossa, olha o que Jeremias, lá no capítulo 22, 17, fala sobre o rei Jeoaquim, tá? Olha as palavras do profeta Jeremias, falando desse rei. Os teus olhos e o teu coração atentam senão para a tua ganância, e para derramar sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Então tá aí. Tá? Tanto Abacuque como Jeremias viveram para ver o cumprimento inicial de suas profecias, quando Jerusalém foi atacada pelos babilônios em 597 a.C. Tá? Então Abacuque ele chegou a ver o cumprimento inicial, pelo menos o cumprimento, a primeira parte do cumprimento dessas profecias. Ele assistiu isso ao vivo e a cores. Tá? Então vamos lá. Estávamos falando que Abacuque viveu numa época muito semelhante à que vivemos hoje. Tá? E ele retrata a sua angústia nos primeiros versículos do seu livro. Olha o que diz aqui. Nós falamos que Abacuque, na verdade, é uma espécie de diálogo, de debate entre o profeta e Deus, né? Ele dirige uma pergunta para Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Isso está em Abacuque capítulo 1, de 2 a 4. Temos aqui um homem perturbado com o que está acontecendo com o seu povo. Ele vê a injustiça crescendo, ele vê o mal prevalecendo, os mandamentos de Deus sendo ignorados. Aqueles que deveriam colocar tudo isso em ordem não estavam cumprindo o seu papel. Os tribunais e os juízes deixaram de ser a solução e tornaram-se também parte do problema. Abacuque sabe que somente Deus poderia mudar o curso da história. Então ele clama, mas Deus parece não ouvir sua oração. É desalentador. Falamos de desalento agora há pouco. Então está aqui, ó. Abacuque sabe, Abacuque tem ciência de que somente Deus poderia mudar o curso da história, poderia reverter toda essa situação. Ele clama a Deus, ele questiona a Deus, ele se derrama diante de Deus, ele leva suas queixas a Deus em oração, mas Deus está num estranho silêncio, Deus parece não ouvir a sua oração. E não é assim muitas vezes conosco, né? Por isso que eu falei que o livro de Abacuque é um grande companheiro nesses tempos que vivemos, tá? Por exemplo, uma coisa que a gente poderia pensar, e que muitas vezes pensamos, vamos ser honestos, né? Eu tenho uma Bíblia, a Mensagem, e olha que coisa interessante. Na introdução ao livro de Abacuque, na Bíblia A Mensagem, eu encontrei esse seguinte texto. Veja se isso não tem muito a ver. É natural pensar que, se sou o escolhido e o amado de Deus, vou receber tratamento preferencial de um Deus que me favorece de forma tão generosa. Não é exagerado pensar que, a partir do dia em que me torno seguidor dele, vou estar livre dos becos sem saída, dos atalhos barrentos e do tratamento cruel, comuns às pessoas que encontro diariamente. Muita gente tem essa visão, né? Muita gente tem essa noção da coisa. Tá aqui, ó.
Muita gente pensa assim, inclusive nós, né? Vamos ser, como eu já falei, vamos ser honestos aqui, né? Não adianta a gente ficar vestindo aqui a roupagem de super crente, como se nada nos atingisse, como se fôssemos totalmente indiferentes, né, ao que está acontecendo, né? Ou como se nunca, nenhuma vez, tivéssemos pensado algo parecido com o que está aqui. Muitas vezes pensamos, se eu sou o escolhido de Deus, se eu sou o amado de Deus, se eu já tive um encontro com Deus, eu sou um seguidor dele, muitas pessoas pensam assim, eu vou receber um tratamento preferencial desse Deus, né? Eu vou ter um tratamento diferenciado, tá? Deus vai me livrar aí dos becos sem saída. E aí, o fato de que os seguidores de Deus não recebam tratamento preferencial na vida sempre causa surpresa. Muitas vezes ficamos surpresos diante disso, né? Puxa, mas se eu sou um seguidor de Deus, como que eu contraí essa doença, como que eu estou desempregado, como que eu tenho esse problema em família, como que as dificuldades chegaram no meu arraial. Então é quase que impossível a gente não pensar isso. A gente gostaria de receber um tratamento especial, ou como diz aqui, preferencial de Deus. Só que na vida não é bem assim. E isso causa o quê? Surpresa, espanto, tá? Mas sempre causa surpresa também descobrir que alguns homens e mulheres na Bíblia aparecem ao nosso lado nesses momentos. O profeta Abacuque é um deles. As angústias, as dúvidas, a perplexidade do profeta também é a nossa. Tá? E aí, veja bem, olha o que ele coloca aqui. Abacuque fala o que queremos dizer para Deus. Presta atenção nisso, isso aqui é muito sério. Abacuque fala o que queremos dizer para Deus. Ele verbaliza o nosso espanto, enuncia as nossas tentativas confusas de encontrar sentido nas coisas, expressa a nossa decepção com Deus. Tá? Diante do fato de que Deus usaria a cruel máquina de guerra da Babilônia para executar juízo sobre o próprio povo de Deus, ou seja, usaria uma nação ímpia para castigar uma nação piedosa, Abacuque questiona o Senhor. Sim, porque Deus ele deixa bem claro para Abacuque o seguinte, olha, o pecado do povo já deu. O pecado do povo extrapolou todos os limites, transbordou a minha taça. Então eu vou mandar juízo sobre o povo. Eu vou mandar juízo sobre o meu povo escolhido. E eu vou usar os babilônios, esse povo cruel, violento, que não temia a Deus. Vou usar esse povo para aplicar o meu juízo. Tá? Então Abacuque ele não aceita isso. Primeiro ele questiona a Deus dizendo, Deus, por que tanto mal? Por que tanta violência? Por que tanta injustiça? Porque o Senhor já não acaba de uma vez com o pecado. E depois que Deus ali vai dialogando com ele questiona ainda mais. Ele fala, mas espera aí, o Senhor vai usar uma nação ímpia para punir uma nação piedosa? Tá? Para o profeta isso não fazia sentido. E ele tem a ousadia de verbalizar o sentimento de que Deus não está sabendo cuidar dos negócios divinos. Quantas vezes a gente não pensa, a gente não verbaliza, mas pensa isso? Puxa, ai se eu pudesse falar com Deus, ai se eu pudesse dizer para Deus que eu acredito que Ele não está fazendo a coisa da forma certa, por que Ele não faz desse jeito, né? Ou seja, muitas vezes a gente acha que Deus não está sabendo cuidar direito das coisas. Tá? Ele nos confunde. Então tá aqui, ó. Até hoje nós repetimos a perplexidade de Abacuque. Deus, tu pareces não fazer sentido. Tá? Então vamos lá.
Continuando aqui no nosso texto, diz aqui o seguinte, ó. Abacuque sabe. Bom, já vimos aqui que Abacuque era um homem perturbado com o que está acontecendo com o seu povo, com a degradação moral do povo, com o pecado. O povo estava se afastando de Deus, tá? Abacuque sabe que somente Deus poderia mudar o curso da história, já falamos sobre isso, tá? Deus parece não ouvir a sua oração, Deus parece estar indiferente ao seu clamor. É desalentador. Sentimos-nos assim com frequência. Você quer ver como a gente se parece com Abacuque nessa parte? Estou falando aqui que Abacuque estava o quê? Estava abatido, estava confuso, ele clamava, mas parece que Deus não ouvia. E quantas vezes a gente não se sente assim? Com que frequência a gente não se sente assim? Quer ver? Oramos pela conversão de pessoas que amamos, e parece que elas vão se afastando cada vez mais de Deus. Oramos por um avivamento e temos a sensação de que o povo de Deus tem se tornado mais secularizado a cada dia. Oramos para que a criação seja preservada, mas o que vemos é o crescimento da devastação do meio ambiente, a poluição das águas e do ar e o desmatamento de nossas florestas. O desmatamento. Oramos pela nação e o que vemos é o avanço da corrupção e da impunidade. Ora, está vendo aqui como que o livro de Abacuque é uma boa companhia para os dias de hoje? Tá? Sentimos-nos como esse profeta, com muita frequência. E está aqui alguns exemplos. Clamamos, oramos, nos derramamos diante de Deus, mas Deus parece que não ouve. Tá? E aí vamos lá. Depois de muito clamar, Deus responde dizendo, olha só, Deus quebrou o silêncio. Vede entre as nações, olhai e maravilhai, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Em outras palavras, Deus disse a Abacuque o seguinte, é como se Deus estivesse dizendo aqui para ele, em outras palavras, você acha que eu não tenho ouvido suas orações, mas eu ouvi. O problema é que você não consegue entender o que eu faço. O que eu vou fazer é muito diferente do que você espera. É tão diferente que nem você será capaz de reconhecer. Deixe-me dizer-lhe o que estou para fazer. Olha a resposta que Deus deu para Abacuque. Você acha que eu estou indiferente? Você acha que eu não estou ouvindo a sua oração? Eu estou. Só que tem uma coisa. Você não consegue entender o que eu estou para fazer. Você não entende o que eu faço. O que eu faço é muito diferente do que você espera. Muito interessante isso, hein? As coisas nem sempre são aquilo que parecem ser. Parece que Deus não ouve, mas Ele ouve. O problema de Abacuque, e é o nosso problema também, é que aquilo que esperamos nem sempre é o que Deus tem em mente. Atenção para isso. O nosso problema, que também era o problema do profeta, é que aquilo que nós esperamos nem sempre é o que Deus tem em mente. Não entendemos a maneira de Deus fazer as coisas. Muitas vezes nós temos vontade de falar para Deus, Deus, só está fazendo a coisa do jeito errado, eu tenho a forma certa de fazer. Tá? Mas está aqui, ó. É possível que em suas orações Abacuque clamasse por um despertamento espiritual, para que o povo ouvisse os seus profetas e se arrependesse dos seus pecados. Mas nem sempre é isso que acontece, né? É só você pegar o Velho Testamento, os livros dos profetas, e você vai ver que o verdadeiro profeta, ele era muitas vezes hostilizado, morto até, por trazer aquilo que Deus mandava falar. O povo não queria ouvir os profetas, tá?
Claro que sempre tinha os remanescentes, aqueles que se mantinham fiéis, né? Tá certo? Mas Deus teve que mandar o juízo dele. Tá aqui, ó, já caminhando para o final, tá? O que Deus tem em mente é muito diferente. Deus diz o seguinte, aqui estamos parafraseando os versos de 6 a 11, no capítulo 1 ainda, tá? É como se Deus estivesse respondendo para Abacuque: eu vou levantar uma nação muito pior do que vocês. Se você acha que o povo de Judá se corrompeu e vem praticando toda sorte de violência, esta nação que marchará sobre vocês é muitas vezes pior do que tudo que você já viu. Ela irá ajudá-los a reconhecerem quanto a soberba, a mentira, a violência, a injustiça e a falta de temor a Deus são destruidoras não só do indivíduo, mas também da família, da comunidade e da nação. Então, olha a resposta que Deus deu para Abacuque. Você acha que diante do mal, diante da proliferação da maldade, eu estou alheio a tudo isso? Eu não estou tomando providências? Não, eu estou tomando. Só que eu não estou tomando do jeito que você imagina que a coisa aconteceria. Abacuque talvez esperasse o quê? Que as palavras de advertência dos profetas levassem o povo ao arrependimento, a um avivamento espiritual, e que Deus não mandasse o seu juízo. Mas não, Deus falou: olha, se você acha que o povo de Judá se corrompeu e pratica toda sorte de violência, você não sabe o que aguarda esse povo. Eu estou mandando um povo pior ainda para executar o meu juízo aí, né? Ou seja, diante dos babilônios, dos caldeus, esse povo de Judá são amadores, tá? Tá aqui, ó. Os caldeus eram um povo violento e poderoso. Quando a gente fala de caldeus, estamos falando de babilônios, né? Nabucodonosor. Os caldeus eram um povo violento e poderoso, não respeitavam nada, criavam suas próprias leis e por onde passavam deixavam um rastro de destruição, sofrimento e morte. Eles não tinham temor de Deus e acreditavam que seu poder era o seu Deus. Atenção para isso. Os caldeus não tinham o temor de Deus e acreditavam que o seu poder era o seu Deus. Tá? Abacuque questiona essa maneira de Deus agir para com o povo da aliança. Como pode um Deus bom e justo usar um povo pagão, injusto e violento para disciplinar o povo santo de Deus? Não há nada maravilhoso naquilo que Deus revela a Abacuque. Agimos assim com frequência porque achamos que Deus não sabe fazer o seu trabalho tão bem quanto nós faríamos se estivéssemos no seu lugar. Olha que coisa, olha que palavra de advertência que serve para nós, né? Agimos da mesma forma que Abacuque, com muita frequência, porque acreditamos que Deus não sabe fazer o seu trabalho tão bem quanto nós faríamos se estivéssemos no seu lugar. No entanto, Deus leva o pecado a sério. Clamar por justiça implica invocar o justo juiz de toda a terra para que ele restaure aquilo que o pecado corrompeu. Tá? Independente do que Abacuque pensava, do que nós pensamos, Deus age da maneira dele, no devido tempo. E pode ter certeza de uma coisa: Deus leva e continua levando o pecado muito a sério. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Como eu estou vendo aqui que o nosso tempo já está se esgotando, eu não quero passar muito mais ainda do tempo, nós vamos parando por aqui. Ainda que a figueira não floresça, esse será o tema também da nossa próxima aula. Nós vamos continuar essa meditação aqui, tá bom? E eu termino dizendo o seguinte, né? Repito aquilo que eu li no começo. Diante de tanto desalento nos dias de hoje, Deus está chamando-nos a perseverar na esperança. Tá? Deus está nos chamando
a perseverar na esperança. E o profeta Abacuque está nos ajudando, está nos acompanhando nesse estudo, o livro do profeta Abacuque. Amém, irmãos? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham um bom domingo e uma semana abençoada. Se cuidem, viu? Um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra. Tchau, tchau. Graça e paz, igreja, graça e paz, meus amigos, amados ouvintes. Estamos muito felizes por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio e principalmente tendo a consciência de que tudo o que Ele faz é sempre bom, é sempre agradável e é sempre perfeito para Ele. Porque se é bom para Ele, é bom para nós. Nós, às vezes, não entendemos algumas coisas que acontecem ao nosso redor. Excelente tema proposto pelo professor, e a minha oração é que o Espírito do Senhor abra seus ouvidos, abra os seus olhos, para que você possa ver e para que você possa ouvir a palavra de Deus. Amém. Que nós estejamos atentos àquilo que Deus está fazendo, estejamos atentos àquilo que Deus vai fazer e àquilo que Deus está a dizer para mim e para você. Eu desejo para você uma excelente tarde, que você possa ter um momento bem gostoso de comunhão com a sua família. Nós estamos no mês da família e que logo mais às 18h30 possamos novamente nos reunir para celebrarmos juntos o nome do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, que a comunhão e a instrução do Consolador, o teu Espírito Santo querido, repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo.